fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios da Rádio Super o deputado estadual do PSDB, João Leite. É um prazer recebê-lo aqui. Bem-vindo, bom dia. Prazer é meu, muito obrigado. Bom dia, Thalita. Bom dia, Ricardo Sapia. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham. Deputado, o senhor apresentou para a Assembleia um projeto de lei que busca discutir situações em relação ao controle de situações de corrupção, principalmente aqui no nosso estado. Como que esse projeto funciona? Explica para o nosso ouvinte, por favor. Pois não. Essa é uma experiência longa na minha carreira política. Eu tive a oportunidade de presidir algumas comissões parlamentares de inquérito, especialmente uma me deu uma experiência muito grande da falta de controle interno das contas públicas, da administração pública. Foi a CPI do Detran. Eu tive a oportunidade, inclusive, eu tinha que fazer uma viagem aos Estados Unidos, eu fui conhecer a experiência do Departamento de Motores e Veículos do estado de Nova York. Eu fiquei muito impressionado. Havia 62 procedimentos para se adquirir uma carteira de habilitação. Qualquer um daqueles procedimentos que não fosse atendidos, imediatamente era impedida a expedição da carteira de habilitação. E, enquanto isso, nós, em Minas Gerais, não tínhamos nenhum controle. Nós, da CPI, tivemos contato com notas fiscais jogadas em lixeiras. Era uma situação das mais graves. E naquele tempo mesmo, eu tomei conhecimento lá em Nova York que havia um controle geral do estado. O auditor do Departamento de Motores e Veículos era escolhido pelo auditor geral do estado de Nova York, não era uma indicação política, era uma indicação técnica, e ele reportava não ao chefe do Departamento de Motores e Veículos, mas reportava sim ao auditor geral. E havia procedimentos e auditagem no processo. Diz alguns especialistas que o Brasil não é um país corrupto, o Brasil é um país pouco auditado. Nós não temos controle nos processos. Nós temos algumas experiências aí neste momento que mostram isso. Essa operação que houve no DENIT, por exemplo, por causa das obras de asfaltamento, todas elas com ilicitudes. Agora imagine, depois que as obras foram feitas, vem o Estado, aí a União neste caso, e começa então a saber que houve desvio de dinheiro público. O que é certo, o que é moderno? É fazer essa auditagem no processo. Em tempo real, né? Tempo real. Cada coisa que está acontecendo, ela tem que ser acompanhada por um auditor e com conhecimento da auditoria para que aquilo seja cessado imediatamente, não é? E seja corrigido dentro do processo. Não, no Brasil e mesmo no estado de Minas Gerais, o que nós fazemos? Depois que a porta foi arrombada, vem a gente lá com a tranca. Depois que cai o muro, eles querem colocar o botão de ferro, né, deputado? Depois que o dinheiro público, né, um dinheiro sagrado, foi desviado, nós vamos prender as pessoas, resolver, tentar achar onde está o dinheiro e normalmente, Sapia, a gente não encontra esse dinheiro mais. Ele desapareceu. Portanto, o moderno é isso que esse projeto propõe, é que tenhamos relatórios permanentes, auditagens permanentes nos processos. Tem uma denúncia recente aí da perda de validade de remédios. Eu ia tocar nesse assunto, foi uma denúncia, uma matéria que nós colocamos aqui no jornal, tem uma denúncia de um colega do senhor, o deputado Cleitinho, aonde os remédios estão vencidos há mais de 2 anos, quer dizer, do governo passado. Mas eu também coloquei uma interrogação aqui de como é que esses remédios estão também há 7 meses nesse novo governo e a Secretaria de Saúde não sabia de nada. Por isso que nós estamos propondo um controle permanente, um controle nos processos, para que esse controle impeça situações como essa. A Controladoria Geral da União está dizendo que é um desvio de recurso e que atinge a saúde das pessoas. Então nós estamos falando de um dinheiro que a população comprou para que ela utilizasse esse remédio perdeu o prazo, não é? E nós temos um prejuízo na saúde das pessoas. Isso é imaterial, não tem como você pegar. Ainda foram encontradas macas e cadeiras lá que podem ser utilizadas, e é o que eu disse, nesses 7 meses de governo ninguém percebeu essas macas e cadeiras nesse local.
Então nós estamos cada vez mais sendo obrigados a ter esse controle nos processos. Quando é que vai vencer esse medicamento? Nós estamos precisando das macas, então elas têm que ser disponibilizadas. Esse dinheiro não é do gestor, esse dinheiro é da população de Minas Gerais. A mesma coisa eu falo sobre em relação à expedição de carteiras de habilitação. Tem que ter um acompanhamento no processo. Cada coisa que estiver acontecendo, ela tem que ser acompanhada por um gestor. A população tem que ter conhecimento disso. Esse é o interesse ao propormos esse projeto. Eu me lembro, de 1998, quando nós tivemos a CPI do Detran, eu fiz duas propostas. Uma proposta de emenda constitucional para retirasse da Polícia Civil o Detran e que passasse para a Secretaria de Administração e que houvesse uma auditoria permanente nos processos. Nós, infelizmente, ainda temos denúncia de desvio na questão da habilitação em Minas Gerais, da retirada de multas e muitas coisas, infelizmente, que punem a população que paga muitos impostos e não tem um controle real do seu dinheiro. Deputado, direção do PSDB impôs uma data limite para que o Aécio Neves pedisse o afastamento do partido. A gente vem acompanhando toda essa história do Aécio Neves, né, nos últimos meses. No ano passado, o que ficou muito claro, que o PSDB e o PT, que são partidos já consagrados, mas que perderam espaço aí, principalmente nas eleições do ano passado. PSDB agora nessa nova crise envolvendo o Aécio Neves, então ele tem até o dia 15, que seria quinta-feira agora. Caso contrário, caso ele não peça essa expulsão, né, peça a saída do partido, alguns diretórios vão pedir para que ele seja expulso. Qual é a posição do diretório aqui em Minas Gerais? O senhor tem participado de alguma conversa em relação ao Aécio Neves? Olha, nós estamos amadurecendo na política, né? Nós somos crianças ainda na política. O Brasil é um país muito novo, apesar aí dos seus mais de 500 anos, nós somos novos ainda em comparação com outros países, com outras democracias. Partidos, nós vemos a Assembleia Legislativa hoje, Sapia e Thalita e ouvinte, todos que nos acompanham, ela tem 28 partidos. Pensa numa busca, num parlamento, né, de entendimento entre 28 partidos. Nós estamos perto de 40 partidos. Ontem eu estive numa cidade de Minas Gerais e uma pessoa pedindo para que eu ajudasse na construção de um outro partido. Não, você falou com uma pessoa errada. Eu defendo que o Brasil tivesse 2 partidos. Mas nos Estados Unidos teve teve a crise do Nixon, né? Ele foi impeachmentado. Outras crises do Partido Republicano, do Partido Democrata, Winston Churchill no partido dele na Inglaterra. Olha, nós estamos falando de coisas que aconteceram nos partidos e os partidos permaneceram. As pessoas do partido permaneceram, trabalharam, recuperaram a imagem do partido. Agora no Brasil nós arrumamos uma solução. O PSDB não serve mais, monta outro, os democratas muda de nome. Não servem mais, então você faz um outro partido com outro nome e acha que a coisa está resolvida. Não está. É um escândalo o que está acontecendo no Brasil em relação a partidos. O meu partido, o PSDB, ele tem que se responsabilizar pelos erros do partido. O caso Aécio Neves seria Thalita, isso não destrói o partido. Nós podemos falar de diversas denúncias contra o meu partido e nós temos que resolver as situações, mas o meu partido não tem que acabar. Os outros partidos não tem que acabar. A democracia moderna, o parlamento é muito forte. Infelizmente, no Brasil, se tem uma coisa que é atacada permanentemente é o parlamento e lá está a representação da população. Nós representamos a população de Minas Gerais, das regiões. É impossível, por exemplo, nos países avançados como a Alemanha,
França, Inglaterra, Israel, mesmo o presidencialismo americano é um presidencialismo que o parlamento tem muita força. Ora, se nós destruímos a nossa representação, o que vai faltar? Nós estamos sempre no Brasil esperando um salvador da pátria, uma salvadora. Uma pessoa que resolverá os problemas do Brasil. Os outros países decidiram de maneira diferente. É o parlamento, com todas as suas representações, onde se dá o debate, que vai resolver a situação do país. Outro dia alguém falou comigo: João, mas mais de 60 vezes foi dissolvido o parlamento na Inglaterra, o primeiro-ministro caiu. É assim mesmo. Vê no Brasil, para ter o impeachment de um presidente, ou de um governador, ou de um prefeito, olha o desastre que é. No parlamentarismo não é assim. Há um voto de desconfiança da população quanto ao gabinete do primeiro-ministro, quanto ao parlamento, cai. Olha a situação da Inglaterra agora com o Brexit. A Theresa May, a primeira-ministra, ela não conseguiu o apoio do parlamento. O que aconteceu? Caiu a primeira-ministra. No Brasil não é assim não. Cai o parlamento inteiro, críticas ao parlamento, críticas aos parlamentares, críticas aos partidos, e nós não aprendemos ainda. Nós temos que conviver com isso, com a imprensa, com a democracia, com o parlamento. Nós estamos achando que vai vir um Dom Sebastião no Brasil para resolver todas as coisas. Pois desculpe interromper o senhor, mas é para dar tempo da gente fazer pelo menos mais uma pergunta antes do final do Café com Política. Em relação às eleições do ano que vem, eleições municipais, o PSDB, a juventude do PSDB afirmou, a gente trouxe inclusive aqui uma matéria na Rádio Super, que não queria que o nome para a prefeitura viesse de cima para baixo. O senhor tem participado de algumas conversas? Já tem o nome do PSDB para a prefeitura no ano que vem? Já temos o nome. Quem seria? Estamos entusiasmados com o nome. E estamos conversando, e esse nome veio da base do partido, é um apelo da base do partido por esse nome. O PSDB tem uma candidatura muito forte, essa candidatura passará pelas instâncias do partido, pelas discussões. Eu não quero citar o nome porque vai ficar parecendo que é o vice-presidente do PSDB em Minas Gerais que indicou o nome. Não, esse nome está vindo da base do partido, no encontro com os prefeitos, em que nós tivemos a discussão no sábado aqui em Belo Horizonte sobre gestão pública. Esse nome foi aclamado, então está vindo da base e eu prefiro não falar, mas eu estou muito entusiasmado com esse nome, uma pessoa muito preparada e que será muito importante para a nossa cidade, que carece de gestão, não é mesmo? Nós recebemos aqui pelo nosso WhatsApp, deputado, uma mensagem do nosso ouvinte Paulo, lá do bairro Cabral. Ele está perguntando para o senhor se o senhor acredita que o PSDB vai se firmar com o partido mesmo diante de tantas denúncias. Ele afirma que o senhor não respondeu a pergunta sobre o Aécio Neves, então eu vou voltar nela. Vou voltar de uma forma diferente. O senhor é contra ou a favor da saída do Aécio Neves do PSDB? Pois não, o PSDB tem uma história. O PSDB fez a maior reforma da história do Brasil com Plano Real. Foi o PSDB que criou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi o PSDB que duplicou de Belo Horizonte a São Paulo a rodovia 381. Foi o PSDB que tratou da ligação da 040 de Belo Horizonte com o Rio de Janeiro. O PSDB tem uma história. Aqueles no PSDB que tiveram problemas têm que se explicar. A justiça brasileira está aí para tratar dessas questões. Agora, como aconteceu com partidos tradicionais do mundo inteiro, nós não vamos resolver os problemas do Brasil criando... Quantos partidos nós vamos ter mais? Uns 100 partidos? Como é que se dá um entendimento numa casa legislativa com 28 partidos? É o grande problema hoje que acontece com a Assembleia Legislativa, por exemplo. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas objetivas. Combinado, deputado? Pois não. Vamos começar. Aécio Neves. Aécio Neves ligou 220 cidades de Minas Gerais, não tinha ligação asfáltica, fez o programa de combate à pobreza rural, ligou 853 municípios de Minas Gerais que não tinham ligação telefônica. Eleições municipais do ano que vem, qual é o nome do PSDB? É uma mulher muito competente, técnica
e representará muito bem o PSDB e o pensamento de uma gestão moderna. Como recuperar a confiança dos eleitores? Trabalhando muito, continuando o trabalho nosso, apresentando projetos como este de combate à corrupção. Partido dos Trabalhadores. Tem que se reinventar, né? Porque ninguém tem confiança mais nesse partido. PSDB também tem que lutar e mostrar tudo que o PSDB fez no Brasil. É o partido que fez uma grande transformação para o bem no país. Velha política ou nova política? Política boa. Se velha política é ruim, nós tiramos Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Winston Churchill e colocamos só novos. Todos são importantes na política. Deputado estadual do PSDB, João Leite, obrigada pela entrevista do senhor. Seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Super. Eu agradeço a oportunidade. Bom dia, Sapê, bom dia, Thalita e ouvinte, todos que acompanham. Obrigado.